Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui para indicar uma leitura para vocês, tá? É um livro da Abby, Stay Abby. Não é a Abby Jimenez, a autora de romance, não. Essa Abby aqui, gente, dizem, mas não tem uma publicação oficial, mas dizem que ela foi morta, infelizmente, pelo marido em uma situação de violência doméstica, né? A autora. E, por coincidência, os livros dela retratam a respeito de violência contra mulheres, em que a protagonista busca se vingar dos homens que a violentaram e a deixaram marcas. Então, ela escolhe um por um desses homens que fizeram mal a ela e ela busca um certo tipo de vingança, né? O primeiro livro foi O Risco, mistura uma série de investigação, um suspensezinho com romance. E agora eu estou lendo o segundo dela, que é Um Pequeno Desvio. Então, é uma série de 5 livros. Confesso para vocês que eu não tenho costume de ler, assim, livros em série. Geralmente eu leio livros únicos, só um livro mesmo, assim, de um assunto. E no máximo o segundo, se caso assim seja uma história que me prenda muito. Mas geralmente eu busco ler livros que têm uma história só. Por quê? Porque eu penso assim, se for uma história que eu não gostar, que não me prender muito, não quero, assim, ter aquela pressão de ler o segundo sem eu ter gostado do primeiro. Porque, assim, eu sou das leitoras que se forçam um pouco para ler a continuação depois que começa uma história, porque eu fico pensando, não, mas vai que o segundo é melhor e tal. Aí quando eu vejo, já tô com uma lista eterna de leitura. Então eu costumo ler só um, tá? E dependendo muito, assim, do assunto, tem que ser um assunto que me prenda. E esse livro aqui é o primeiro, como eu disse a vocês, que eu tô lendo de uma série. Os livros são curtinhos, então facilita muito você continuar na série. E também os livros eles sempre terminam em finais meio que abertos, né? Assim, termina com aquele plot twist, né? Que é quando você tá lendo e, tipo, do nada a história dá uma reviravolta, pega você de surpresa e você pensa, eu preciso continuar a ler esse livro porque eu quero saber o que vai acontecer depois. Então foi o que aconteceu com esse primeiro livro dela, O Risco. Tem essa mistura de romance com investigação, com suspense, que eu amei muito, porque assim, eu sou leitora de romance, amo romance, né? E aí eu resolvi começar a ler livros numa pegada diferente. Porque eu tava lendo só muito romance, ficção de cura. E aí eu pensei, não, eu vou dar chance para gêneros diferentes. Eu comecei a gente assistir a série Mentalista, que é a série que meu marido me indicou. Ele já terminou toda a série, disse que era muito boa. E no começo eu tava com aquela resistência de assistir, não é que eu acabei gostando. Aí depois que eu comecei a assistir a série Mentalista e eu acabei gostando desse estilo de investigação, eu comecei a procurar livros também nessa vibe, porque eu gosto muito de ler, né? E aí eu tô assistindo ainda essa série Mentalista, ainda não terminei, ainda tô na primeira temporada. Mas já tô bem avançada na primeira temporada, quase começando na segunda, eu acho. E aí eu fui procurar um livro que tivesse essa pegada de investigação, mistério e ao mesmo tempo romance. E eu achei esse e tô pretendendo sim ler os 5 livros. E outro livro que tem essa pegada de mistério e investigação é O Mistério de Cinnamon Falls, também tem o estilo de investigação mistério com romance. Tanto que o livro começa falando um pouco mais sobre romance e depois acontece um assassinato no livro em que eles tentam investigar quem foi o causador da morte da Rose, né, da cidade de Cinnamon Falls, que é uma cidade pequena. E eu fiz um vídeo falando a respeito desse livro, Cinnamon Falls, né, um vídeo só falando sobre ele, falando sobre a história, a sinopse do livro, para caso vocês tenham interesse, né. E desse aqui, gente, um pequeno desvio que eu tô lendo agora, na verdade, toda a série dela é muito interessante. Assim, a história, a autora, ela realmente descreve uma leitura muito fluida, né? Descreve bem as coisas assim. Você não tem dificuldade nenhuma na leitura dela. Então, isso faz com que a leitura dela consiga atingir todos os públicos. Embora, gente, as coisas que descrevem aqui é para mais de 18. Tá? Eu digo em todos os públicos no sentido de que um adolescente conseguiria ler sem, assim, ter uma dificuldade maior de entendimento, entendeu? Então, é uma linguagem, assim, acessível. Porém, eu só indico esse livro aqui para maiores de 18 anos, porque contém algumas cenas que não são indicadas para menores, né? Não que sejam cenas, assim, muito, como é que eu posso dizer, muito longas, mas são meio pesadas as descrições, né? Os detalhes ali da cena. Então, eu não indicaria para menores de idade ler esse livro, né? Eu tô lendo ele no Kindle, não tenho a versão física, mas eu já vi a versão física dele, realmente é bem curtinho esses livros, o que facilita que você continue a ler livros. Então, se você é o tipo de pessoa assim que gosta desse estilo de investigação, com romance,
o senso de justiça, que é uma coisa assim que o livro tenta abordar muito, sabe? Quando você tá lendo o livro, você pensa, oh, ela tá buscando se vingar, ela tá buscando ter justiça e tudo mais. Então, isso prende mesmo a leitura. Então, fica aí a indicação para vocês. Não vou me prolongar para não dar mais spoilers.